Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de geografia. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que estávamos estudando na aula passada, que foi sobre as áreas urbana, rural e litorânea, certo? Vamos ver um pouco sobre as características desses lugares, não somente em sua paisagem, mas no seu modo, como um modo geral, né? De comportamento, de características desses locais, tá bom? Começamos pela página 90, aí no livro de geografia, e esse assunto vai até a página 97, tá bom? Vou ampliar aqui, que é para melhorar a visualização, tanto minha quanto a visualização de vocês também. Percebam, pessoal, aí diz o seguinte, acima do mapa do Brasil: a maioria do povo brasileiro mora nas áreas urbanas das cidades. Observem aí que da parte mais clara do mapa, de acordo com a legenda que está aí, a parte mais clara, que é esse amarelinho, é onde tem a menor quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, e na parte que é mais escura é onde tem a maior quantidade de pessoas. De acordo com o mapa, com as cores que estão indicando aí, dos tons mais claros até o mais escuro. Aí é para indicar, né, aí está simbolizando, representando a quantidade de pessoas, de habitantes por quilômetro quadrado. Outra coisa que podemos observar aí nesse mapa é o seguinte: das 5 regiões que nós aprendemos, né, o nome é a região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A região Norte é a maior em tamanho, maior em extensão, mas não é maior em quantidade de habitantes, que como podemos ver aí, é onde se concentra a menor quantidade de habitantes, não é isso? E aí continua dizendo assim, que as grandes cidades são chamadas de metrópoles, elas possuem grandes populações e oferecem variados tipos de serviço aos seus moradores e aos de cidades vizinhas, além de possuírem muitas indústrias que fabricam produtos em grande quantidade. É o seguinte: nós vimos, inclusive, na aula ao vivo, não foi isso? Que teve um tempo em que as pessoas, elas moravam mais, elas residiam mais nas áreas rurais. Nas áreas onde há mais plantações, onde a criação de animais para o comércio, por exemplo, tem uma menor quantidade de residências, porque tem uma população menor hoje em dia. Mas antigamente era o contrário, nessas regiões tinha mais pessoas residindo. Mas aí, gente, devido às condições que eram mais precárias, precárias no sentido de necessidades de uma escola melhor, de hospitais, de emprego, inclusive. Então as pessoas se deslocaram, grande quantidade de pessoas se deslocaram dessas áreas e foram para as áreas urbanas, para os centros das cidades, em busca de uma melhor qualidade de vida. Esse período foi chamado de êxodo rural. Vocês vão estudar muito mais isso mais para frente, no caso em outra série, inclusive, se não nessa, na matéria de geografia ou de história, tá bom? Mas aí o que é que eu preciso que vocês compreendam dessa questão é que antes mais pessoas residiam nas áreas rurais e foram para as áreas urbanas justamente para em busca de uma melhor qualidade de vida, inclusive de emprego. E aí o que acontece também nas áreas rurais ficaram até precisando de mão de obra, de pessoas para trabalhar, enquanto nas áreas das cidades, nas áreas urbanas, ficou uma grande quantidade de população. Então isso acabou tendo um certo desequilíbrio. Mas eu até já vi várias reportagens, inclusive recentes, de que no interior, por exemplo, vamos dizer que nas áreas que são rurais, a tecnologia já está presente, inclusive, e muitas, até faculdade nessas áreas tem também. Muitas dessas faculdades são para formar, inclusive, pessoas para trabalhar nessas áreas, nas áreas de agricultura, de pecuária. No caso, são pessoas que estão estudando no curso de veterinária. São cursos, vamos dizer, que para a área do campo, a área que tem a ver com o trabalho, né, no campo, tá bom? Mas que essa área, gente, rural é importantíssima pra gente, tá bom? Nós residimos na área urbana, não é isso? E é uma área que tem uma grande quantidade de comércio, maior quantidade de pessoas, muitas áreas que são construídas, tem muitas indústrias. E aí também tem as questões negativas, não é? Porque são mais agitadas, tem mais poluição, enquanto na área rural são ambientes que são um pouco mais calmos.
menos fluxo de veículos, menos quantidade, o comércio é bem menor, as residências, devido a ter uma quantidade menor de habitantes, claro que as áreas residenciais, as residências vão ser em menor quantidade, não é? Tem essas diferenças também. E aí vamos dizer que vai ficar a critério de onde as pessoas vão achar que é melhor. Eu acredito que são as duas, tá bom? As duas não, as três, porque também temos a área as áreas litorâneas. Mas vamos adiante que vamos chegar nessa página aí, tá bom? Aí nessa segunda página, que foi a 91, já tem esse outro mapa. E está dizendo assim: outra parte da população vive em áreas rurais. Nesses espaços encontramos muitos terrenos ocupados por plantações, gados e florestas. A criação de gado vai compreender a criação de vacas, de bois, de bodes, de cabras, de ovelhas, tá? Inclui aí como gado. A agricultura e a pecuária são as principais atividades econômicas. Nós vimos na aula passada, não foi? Que a agricultura é a atividade de cuidar da terra, plantar, semear, cultivar, colher e comercializar esses produtos. E na pecuária é a atividade de criar os animais para um fim comercial, para o comércio, tá bom? E aí, pessoal, nesse mapa mostra o seguinte: principais atividades econômicas. Nessa área que está no tom mais bege, a ocupação do município com atividades de agropecuária. Nessa parte, novamente, a região norte tem uma menor atividade agropecuária aí. A palavra agropecuária já está juntando aí atividade de agricultura com pecuária, agropecuária, tá bom? E aí da parte que os tons de laranja mais escuro são justamente as áreas onde tem mais mais atividade de agropecuária. Saibam, inclusive, que muitas pessoas, de forma ilegal, têm na região amazônica, inclusive, tem desmatado para poder criar animais e fazer plantações, e não pode, tá bom? Esses locais, eles são protegidos por lei e não podem fazer, mas aí existe também essa atividade econômica aí que está errada, que é proibida, inclusive. E aí, vou diminuir para poder ver melhor, e diz assim: além das áreas urbana e rural, foram essas que falamos até agora, as cidades que possuem uma área litorânea, todo o litoral brasileiro, não é isso? O nosso país possui uma extensa área do litoral, são diferentes tipos de litoral. Temos o estuário, que é o dessa primeira imagem, temos recifes, na página seguinte, na 92. Temos as ilhas, temos também os manguezais. Falamos bastante, não foi? Sobre os manguezais quando estávamos estudando sobre vegetação. E ainda tem uma informação aqui embaixo da imagem dos manguezais, que diz assim: no litoral predominam a pesca e a exploração de recursos naturais e o turismo. Gente, são atividades econômicas que movem esses lugares, além de ser lugares lindos e que os turistas, as pessoas que são de outros lugares, eles vêm para a área do litoral, justamente porque são lugares muito bonitos e são lugares já preparados para receber os turistas. Por isso que diz aí, predomina o turismo nesses lugares. E aí, com certeza, vocês já foram em alguns lugares desses que vocês falaram durante uma outra aula aí, não foi? Já foram para Porto de Galinhas, por exemplo. Temos também o turismo em outras cidades de Pernambuco, tá bom? Por exemplo, a cidade de Recife, né, há uma praia que é muito conhecida como Boa Viagem. Muitos turistas, quando vêm a Pernambuco, vêm a Recife, eles visitam Boa Viagem, que é uma praia de referência, não é? Mas nós temos outras cidades de Pernambuco, como Ipojuca, por exemplo, que tem Ipojuca, Cabo de Santo Agostinho, que são cidades de Pernambuco que também tem muitas praias belíssimas. Porto de Galinha, Muro Alto, Tamandaré, são umas dessas praias que tem o turismo, que tem a pesca, assim como toda a área do litoral, tá, gente? A pesca, a exploração de recursos naturais, elas estão em toda a área litorânea, mas eu estou aqui, no caso, citando a questão do turismo, que nessas praias, no caso, tem uma maior intensidade, tá bom?
Vamos passar adiante na página 93 agora e vamos rever essas questões. Essa página está falando um pouco sobre os problemas que surgem aí nas áreas tanto rurais quanto áreas urbanas, que é um problema com a educação, com o transporte e com o abastecimento de água, inclusive. E aí fala que nas áreas que são rurais, muitas vezes o acesso à educação de qualidade ele é muito precário ou ele nem existe essa educação de qualidade. O que é que acontece? Por que que isso acontece na realidade? Aí diz no livro que é devido às más gestões do governo ou por falta de recursos, ou seja, os problemas são das pessoas que são responsáveis por esse tipo de serviço, tá? De acordo aí com o livro da gente. E aí diz assim, nas áreas urbanas, o investimento na educação às vezes não atende a população, a todo o público de uma forma que vai ser satisfatória e justa para todos. Os problemas com a administração da cidade, a quantidade de pessoas que é bem maior, prejudica essa imagem, até mostra aí uma situação de protesto, né, com relação à educação, que as pessoas pedem melhorias. Com relação ao transporte, nós vimos, não foi, que nas áreas urbanas há mais congestionamentos, engarrafamentos, inclusive isso pode acontecer, por quê? Por obras estarem acontecendo nas pistas, por buracos causar algum acidente, vamos dizer que por os semáforos, né, ter algum tipo de problema, coisas que surgem no dia a dia, tornam acabam acontecendo os congestionamentos, principalmente em cidades que são muito mais movimentadas, tá bom? Em Recife, inclusive, como é a capital do estado, é uma cidade onde tem um maior fluxo de veículos, então é uma cidade onde tem mais congestionamentos. E aí diz o seguinte, que tanto nas áreas rurais quanto urbanas, as condições são precárias de locomoção e transporte, são um problema. Nas cidades, as pessoas enfrentam grandes congestionamentos, como falei agora, e tem uma qualidade muito ruim com relação ao transporte público também, não é? Os ônibus. O trânsito é mais desorganizado, inclusive. Nos espaços rurais, às vezes, nem existem as estradas. Às vezes as estradas são de barros e causam muitos acidentes também. Ou medidas, e também às vezes nem existem medidas de acesso ao transporte público. As condições também são difíceis. E quanto ao abastecimento de água? A água, que é tão fundamental para a nossa sobrevivência, diz aí que em locais como as áreas rurais, por exemplo, sofrem muito com essa questão do abastecimento de água, e que nas áreas urbanas, apesar de ter muitas residências, muitas casas que recebem sim o abastecimento de água, mas existem locais em que esse abastecimento é feito de forma de racionamento, onde racionamento é justamente quando a água não está disponível todos os dias na torneira. No caso, ela é regrada. Pode ser que tenha água na torneira um dia, no outro dia não, e assim vai. Ou então um dia com água, 2 dias não. Podemos ver isso, por exemplo, em algumas reportagens que mostram que tem bairros que passam mais de um mês sem ter água e esperando que a Compesa, né, que é o órgão que ele é responsável por esse abastecimento, às vezes são obras que estão havendo ou problemas mesmo que não são comunicados ou que dizem que vão resolver e não resolvem. E aí o livro está trazendo esses problemas, mostrando esses problemas pra gente, para que a gente compreenda, né, que esses problemas eles fazem parte das áreas urbana, rural e litorânea. Isso daí, pessoal, são os serviços públicos, que são os serviços destinados à população. Esses serviços, no caso, existem os órgãos, os locais, as prefeituras e tudo mais, que são responsáveis por manter esses serviços, e que às vezes acontecem esses problemas, não é? Mas saibam que eles mantêm esses serviços com o dinheiro dos cidadãos, que são chamados de impostos, que são pagos pelas pessoas, tá bom? Na páginas 94, página 95, nós já fizemos a correção na aula passada. Nós agora vamos fazer a correção na página 96 e na página 97, tá bom? O quinto quesito diz assim: complete o texto corretamente com as palavras do quadro. E aí
vai ficar o seguinte: nos espaços tanto rurais quanto urbanos, condições precárias de locomoção e transporte são um problema. Nas cidades, as pessoas enfrentam os grandes congestionamentos, transporte público de qualidade inferior e trânsito desorganizado. Foi exatamente o que a gente acabou de ler, não é? Já nos espaços rurais, às vezes nem existem estradas ou medidas de acesso ágil ao transporte público. Agora o sexto quesito. O sexto quesito ele pede: pesquise em jornais, revistas ou internet informações a respeito das grandes metrópoles do Brasil. Em seguida, apresente para seus colegas. Vejam só, é interessante discutirmos esse assunto na aula ao vivo. Na próxima aula ao vivo você pode lá estar com o seu livro. Talvez você anotou a sua pesquisa no caderno, né? Porque aí não vai caber. E aí você pode fazer a leitura da pesquisa que você fez, que está perguntando sobre as grandes metrópoles do Brasil. Eu trouxe aqui alguns exemplos em que nós podemos ver um pouquinho, tá bom? Eu coloquei as 5 maiores cidades do Brasil. Não estou falando maior em tamanho, estamos falando maior em desenvolvimento. São as 5 cidades que são inclusive chamadas de metrópoles, tá bom? Nessas 5 cidades, sim, essas informações elas são disponibilizadas pelo IBGE. IBGE significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eles fazem, gente, um censo, uma espécie de pesquisa. Essa pesquisa é feita com várias finalidades. Existe a pesquisa que é feita para ver a quantidade de habitantes, para ver a quantidade de vamos dizer que bebês que nasceu no ano. Existe também a questão para ver a quantidade de empregos, de desempregados. Eles fazem vários tipos de pesquisas, tá bom? Então, esses daí são baseados nessa pesquisa do IBGE. Essas informações, elas são do ano de 2010. Aí você pode imaginar, poxa, já se passaram tantos anos. Sim, é porque eles não fazem todo ano esse censo. Imaginem fazer isso no Brasil inteiro. Essa pesquisa ela é nacional. Então, existe um intervalo de muitos anos, no caso, para poder a outra pesquisa já estar disponível. Mas eu vi o seguinte, que no caso agora em mais ou menos em junho de 2020, no caso, quando eu vi essa matéria que eu li, foi de uma matéria do ano passado, falando que em 2020 sairia um novo censo. Mas eu não sei se por questões das questões atuais, não é? Da pandemia, se essa pesquisa vai ser finalizada esse ano, não é? Ou se vai ser no ano que vem. Mas o que diz é o seguinte, que eles estimam que esses dados, essas informações que são aí dessa pesquisa, pelo menos a quantidade de habitantes aumentou em mais ou menos uns 10% em relação à quantidade dessa pesquisa que está aí, tá bom? Então vamos lá para o resultado dessa pesquisa. Primeiro lugar, a maior metrópole do Brasil é São Paulo. Vejam, gente, é a maior das metrópoles brasileiras e tem até uma denominação especial. Ela é chamada de Grande Metrópole Nacional. Temos aí uma imagem da cidade de São Paulo. Que tem muitos prédios, muitas fábricas, uma grande quantidade de população. Há uma economia, que, vamos dizer, que permite um maior desenvolvimento do Brasil, que contribui, aliás, com o desenvolvimento do Brasil. Por consequência, né, por ter tudo isso, no caso, é a cidade que tem mais empregos, tem muita oferta de emprego lá. E olha a quantidade de habitantes, gente, muito grande, não é isso? Temos aqui, olha, com relação a Rio de Janeiro, é muito maior a quantidade de habitantes. No Rio de Janeiro, possui mais de 11 milhões de habitantes, enquanto aqui em São Paulo, olha, mais de 19 milhões de habitantes. E isso quando foi feita a pesquisa. No caso, quando saem os dados da outra pesquisa, vocês vão ver que esse número aumentou muito mais, tá bom? O Rio de Janeiro, aí com essa paisagem belíssima, um lugar turístico também, possui mais de 11 milhões de habitantes e é uma das maiores metrópoles do país também. Não é questão somente de tamanho, mas em desenvolvimento, tá bom? Essa imagem aí do Cristo Redentor, não é? Em terceiro lugar, temos Belo Horizonte, que tem mais de 5 milhões de habitantes. E aí diz assim,
A rede de influência de Belo Horizonte ultrapassa o limite do estado de Minas Gerais. O que é isso, professora? Quer dizer que a relação de comércio, de economia que esse local tem, ele ultrapassa Minas Gerais, né? Porque Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais. Então, ultrapassa o seu estado, essa relação de economia, que Belo Horizonte tem. Em quarto lugar, temos a Porto Alegre, tem mais de 3 milhões de habitantes, é uma das maiores metrópoles em número de habitantes e tem grande importância cultural e econômica. E por fim, como eu disse que eram as 5 maiores, não é que eu tinha visto, a quinta maior fica Recife, né, que é a capital de Pernambuco e conhecemos muito bem. Gente, paisagem belíssima, não é? Olha aí o rio, o encontro do rio Capibaribe com o Oceano Atlântico. Já tinha até mostrado, não foi, essa imagem aí numa aula que a gente estava falando sobre rios, não foi? E vejam as pontes do Recife, está ligando aí o Recife Antigo. Lá no fundo estamos vendo as torres, não é? Que são chamadas de torres gêmeas também. Recife, olha a quantidade de habitantes, mais de 3 milhões de habitantes, é uma das principais metrópoles brasileiras, né? Está entre a quinta maior. Quinta maior não somente em tamanho, em habitantes, mas com relação ao desenvolvimento, tá bom? E aí diz também que é a única do Nordeste que figura entre as 5 maiores. Vamos dizer que das cidades que existem na região Nordeste, o Recife ele é a única do Nordeste que está entre essas 5 maiores, tá bom? Então vamos lá, o seguinte. Agora vamos voltar lá para a página que nós estávamos corrigindo, porque aí você aproveita e pode fazer a sua pesquisa também. Na pesquisa nós conseguimos aprender muitas coisas, tá, gente? É super importante que vocês façam. No 7º quesito, que também é uma resposta pessoal, diz assim: você já visitou uma área rural? Conte para seus colegas ou para o seu professor como foi este dia. Na aula ao vivo a gente conversa até sobre isso, tá bom? Inclusive me perguntaram se eu já visitei uma área rural. Sim, e muito, porque os meus familiares, eles são do interior. Então, pelo menos na minha infância, eu visitei muito, passava férias em lugares no interior, por exemplo. São lugares maravilhosos. Apesar de viver na área urbana, de morar na área urbana, eu gosto muito do interior, por exemplo, tá bom? E aí, se vocês tiverem alguma coisa para contar, na aula ao vivo a gente fala sobre isso, tá bom? 8º quesito. Diga as características da área litorânea que podem ser percebidas na imagem abaixo. Essa imagem daí, gente, é uma imagem de uma praia, não é isso? E diz aí que a atividade de pesca, que são predominantes na área litorânea, que é uma das profissões que tem nessa área litorânea, vamos dizer que é uma das maiores, né, em maior quantidade. Agora sim, vamos para a página 97, que diz assim: esta imagem representa uma parte da cidade em que Ana mora. Circule a área urbana e pinte o litoral. Gente, a área urbana, essa primeira imagem, não é isso? Imagino que todos vocês colocaram dessa maneira. Nós conseguimos identificar a área urbana muito simples, porque aí está mostrando que tem prédios, que tem um asfalto. Essa imagem não está mostrando, por exemplo, um viaduto, uma ponte, não é? Mas nas áreas urbanas tem muitas dessas construções também. Tem um grande fluxo de veículos, tem uma quantidade muito maior de comércio também. Então essa daí é a área que deve ser circulada, não é? Aí nós temos também a área litorânea. A área litorânea, não é? Que são cidades que estão próximas às praias, que estão próximas ao litoral. E aí nessas áreas tem também muitas residências, tem o comércio, mas também uma grande quantidade de turismo, a atividade econômica de pesca também e de exploração de outros recursos naturais, não apenas de frutos, não é, de animais marinhos. Aí essa parte pediu para pintar, não foi? Pintar do litoral. Pintar a paisagem ou de uma cor só mesmo, ou se você pintou detalhado, não tem problema nenhum. É só para você poder identificar, se você já compreendeu, as características desses locais, tá bom? Como é que eu posso concluir com vocês
esse assunto. Embora na aula ao vivo nós vamos, podemos a qualquer momento voltar e falar desses assuntos aí, tirar dúvida inclusive com vocês, nós já vamos passar para outro assunto na aula que vem. Então, o que é que nós podemos, vamos dizer, concluir do assunto que nós vimos? É que tanto na área urbana, quanto na área rural e quanto na área litorânea, tem as suas características, não é? Diferentes, mas também há muitas coisas que são semelhantes. E é muito bom poder ter essas áreas que são diferentes, porque cada uma tem a sua grande importância para todos nós, tá bom, pessoal? Então, gente, por hoje é só. O intuito dessa aula, a finalidade dessa aula, era justamente de revisar, relembrar. Quanto mais falamos, revisamos o assunto, quanto mais estudamos e pesquisamos, maior vai ficar aqui a fonte de informações, não é? E, afinal, isso é uma fonte de leitura. Lembra que eu falei que a leitura, ela proporciona um melhor aprendizado. Você vai saber mais de mais coisas, vai poder conversar sobre mais coisas. A leitura vai proporcionar mais conhecimento, tá bom? Então, aproveite também o dia de vocês de outras maneiras. Leiam outras coisas diferentes. Assistam, brinquem, conversem com alguém, se alimentem bem, se exercitem dentro de casa, tá bom? Conversem com a família, durma, aproveite o dia de vocês, tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula e beijo da tia Angélica.